Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, eu fiquei pensando o final de semana inteiro nesse vídeo, tá? É um vídeo que eu não sabia se eu fazia, se eu não fazia, se era em tom de porrada, se era em tom de concordância, porque vamos lá, vamos contextualizar. Logo depois do empate frustrante entre Atlético e Chapecoense, onde o Atlético foi fazer o gol basicamente no último lance, o João Correia, técnico interino do Atlético, foi perguntado sobre a confiança que ele tinha do grupo. Foi uma pergunta muito no tom de provocar, depois da citação do diretor Rodrigo Possebon, que elogiou bastante a equipe, falou que a equipe era uma Ferrari, e o João, ele concordou. Eu acho que tem vários tipos de problema nessa fala, tá? E nada contra o João, tá? Eu acho que o João vai e fala que o time é uma Ferrari, é o mínimo para um técnico jovem, para um técnico que está começando a trajetória no clube, para um técnico que está tendo seus primeiros momentos ali com os jogadores, com a instituição em si. Se ele chega e fala, não, o time não é uma Ferrari, o time é um Corsa, tenho certeza que iam na jugular dele. Então, assim, é zero ponto de crítica em relação ao João. Mas é ponto de crítica em relação ao diretor de futebol Rodrigo Possebon e a avaliação que existe hoje por parte da diretoria e por parte do clube em relação ao elenco do Atlético. O time do Atlético tá longe de ser uma Ferrari. O time do Atlético tá longe de ser essa equipe incontestável. Eu acho que quando você fala do time do Atlético dessa maneira, você tá mentindo pro torcedor, porque você sabe que o time tá longe de ser isso tudo. Senão você não estaria no seu dia a dia, semana atrás de semana, fazendo reuniões para tentar melhorar a equipe. Eu só não acho certo vender essa ideia, sabe? Vender essa narrativa. Ai, o Atlético é uma Ferrari. Ferrari não tá na Série B, gente. Ferrari não tem Rainha Palácio de lateral. Ferrari não tem Raul. Ferrari não tem Fernando. Então acho que o primeiro ponto é esse. Uma venda irreal do que é o Clube Atlético Paranaense. Ano passado, talvez um dos grandes pontos de incômodo da torcida tenha sido novamente esse fato da diretoria vender algo que, cara, não condiz com a realidade. Não condiz com o que a gente sabe que o Atlético é. E quando a gente fala que a gente sabe do que o Atlético é, assim, o torcedor ele tá acompanhando essa temporada de altos e baixos. O torcedor sabe que não tem uma Ferrari ali. E digo mais, o Atlético nunca foi o time de comprar Ferrari. O Atlético nunca foi a instituição de comprar Ferrari. Isso precisa ficar claro. O Atlético já comprou ótimos carros e foi mudando uma pecinha aqui, melhorando uma coisinha ali. E o carro virou um carro incrível. Mas institucionalmente, o clube nunca foi esse ostentador. Eu acho que a gente tem que tirar o Atlético dessa figura de clube ostentador, de clube que, porra, tá numa situação, tá num contexto ali que a gente vai gastar muito e essa é a solução para os nossos problemas. Não é. Não é, gente. A gente tem que entender isso. O Atlético tem que pensar muito mais em turbinar um Corolla do que ser uma Ferrari. Ferrari é Flamengo, Ferrari é Palmeiras. 30 milhões por mês, pô. Já tá falando de uma folha que não sei se chega a 5. O que não transforma o time do Atlético no elenco ruim pro cenário que a gente tá incluso. E eu acho que esse discurso de Ferrari, ele obriga tanto a se dar porrada que a gente perde valor no que se tem realmente valor. Se a gente chega e escuta o elenco do Atlético é um elenco promissor se for bem trabalhado. Se a gente escuta que a gente tem jogadores experientes que podem contribuir com esses jovens. Se a gente escuta que temos uma capacidade ali de criar um coletivo forte e finalmente deslanchar da temporada, era uma análise muito mais real. Eu não tinha nada de exagero, não tinha nada de Ferrari. Então acho que no final das contas é isso que a comunicação do clube tem que melhorar com o torcedor.
Seja sincero. Não venda, pô, um mundo real. A partir do momento que não se vendeu um mundo real, a gente vai ter muito mais próximo quem deve estar sempre do lado do clube, que é a torcida. E digo mais, a torcida quer estar do lado do Atlético. A impressão que o Atlético não deixa. Novamente, pô, mentindo na cara dura pro torcedor. E de verdade, não é o momento da gente ter uma Ferrari. Se existe uma avaliação que o elenco hoje do Atlético é uma Ferrari, cara, é desesperador. E por que desesperador? Porque a gente tá falando de um time que tá na Série B. A gente tá falando de um time que tá oscilando na Série B. Então a gente tá oscilando com uma Ferrari. Então o contexto atlético, o universo atlético, ele é muito mais nocivo do que eu imaginava. Se a gente tá oscilando com uma Ferrari, eu acho que a gente precisa ficar muitíssimo preocupado. Se a gente tá oscilando com uma Ferrari, eu acho que a gente precisa ficar mais do que isso, desesperado. Volto a dizer, o Atlético tem o melhor elenco da Série B, com sobras. O Atlético tem um elenco promissor que pode levar peças para a Série A. Isaac, Teves, Zapelli, Esquivel, João Cruz, Léo Derek, que agora parece que a porta da base abriu, sabe? Marcos, Marcos Vinícius, eu ia falar o Beleze, dentro das possibilidades ali, se a gente conseguir arrumar o cenário defensivo, o Abraão, todos são promissores. E Juliano, Allan Kardec, pô, são jogadores ali que vão trazer uma sustentação, Patrick, Léo. Só que não me vem vender a ideia de Ferrari. Vem vender a ideia de processo. O que precisa acontecer, parece que o Atlético ele não sustenta. Parece que o Atlético não bronca. Cara, vende a ideia do processo. Caímos, erramos ano passado. A gente quer reconstruir uma ótima equipe. A gente apostou em alguns jogadores jovens e conseguiu manter outros jogadores importantes que podem dar um retorno. E é nisso que a gente tá apostando. Aí você não bota a torcida numa situação complicada, o elenco numa situação complicada, o técnico numa situação complicada. No fim, é a diretoria do Atlético a culpada disso tudo. No fim, a diretoria do Atlético se auto-prejudica porque, no final das contas, aí o torcedor, ele fica esperando uma Ferrari. Ele não fica esperando um grupo promissor. Ele não fica esperando um contexto que bem desenvolvido, bem lapidado, com um projeto pode dar certo. E, bicho, desculpa, o Atlético sempre foi isso. O Atlético sempre foi isso. A história do Atlético não consiste em montar times caríssimos. Quando montou time caríssimo, se fudeu. Porque fugiu da sua identidade. Então não tem nada de Ferrari. Não mintam pro torcedor, sejam sinceros. Joguem limpo. Porque jogando limpo que eu acho que a gente vai conseguir unir mais um clube que é muito desunido. E eu falo que o clube é desunido entre torcida, entre time, entre diretoria, entre comissão técnica. O Atlético precisa de duas coisas, paz e união. Isso não vai ser criado a partir de um cenário de ilusão. No final das contas, cenário de ilusão. Enquanto o Atlético, volta a dizer, tá no meio da tabela da Série B.